não é pela premiação, não é pelo concurso. Ele me faz evoluir na área de gestão, como professor, enfim, em tantas outras áreas, né? Quando deu a música de coreografia, ele nunca tinha visto uma expressão gaúcha. Um musical e a torcida, ele caiu em lágrimas. Porque se a gente vai para a área dos intérpretes vocais, eu me criei vendo o Luiz Arnóbio, vendo outros grandes cantores da época que eram a referência. Buenas, estamos nos achegando com mais um episódio do podcast da TV do Gaúcho. Eu sou a Aprenda Renata da Silva, é uma alegria te receber na nossa prosa de fundamento de toda segunda-feira aqui no canal do YouTube da TV do Gaúcho. Quero saber se tu já acionou o sininho para ficar ligado em todas as novidades e vídeos e conteúdos que diariamente a nossa produção tem postado aqui. Inclusive, essa qualidade de imagem que tu acompanha no nosso podcast pode levar aí para o teu evento e ser um parceiro também da nossa produção. É só entrar em contato com a equipe da TV do Gaúcho, vai ser um prazer te atender. Mas agora fica mais um pedidinho. Vai lá no Instagram e começa a nos seguir para compartilhar e acompanhar todos esses conteúdos que são riquíssimos em história, curiosidades, enfim, sobre a cultura regional do Rio Grande do Sul, que é o motivo de estarmos aqui, e obrigada a ti pela tua audiência. Muito bem, no episódio da noite de hoje, a gente vai receber um cantor e educador, uma pessoa que se criou no mundo tradicionalista, evoluiu profissionalmente e agora ele enxerga, já chegou no ponto de olhar para as novas gerações e pensar sobre as transformações da arte para músicos, para dançarinos, para tradicionalistas. E talvez tu já conheça a voz dele de outros eventos, de outros saraus. Seja muito bem-vindo, Robson Paines, ou Binho, para os mais íntimos, que é todo o Rio Grande. É um prazer te receber aqui. Muito obrigado, Renata. Muito obrigado a todos os amigos que estão nos assistindo essa noite. Para mim, estar participando deste programa, né, em especial, ele está sendo um marco, né? Eu acredito que nós vamos estar assistindo ele daqui a alguns anos e feliz, Amém. Todos nós estamos sendo quem está podendo ter a oportunidade de estar aqui, né, junto contigo. Já te parabenizei, né? Eu sou também aquele que também está aí junto com vocês toda segunda-feira assistindo e tem sido um podcast mais bacana que o outro. É muito importante a gente ter um canal hoje, né, audiovisual, que traga um pouco da nossa essência e da nossa vivência, porque acontece, muitas vezes, e muito interessante assistir a própria narrativa que vem tendo nos programas, porque a gente tem que lembrar que tem gente do Brasil e do mundo inteiro nos assistindo, e o nosso sonho como tradicionalista é que cada vez mais pessoas participem, né? Então, é muito bacana, apreciem, né? Participem no modo de... Aqui tá para compartilhar com vocês, né? Esse estúdio, esse material aqui tem tanta qualidade, que são tantas câmeras. Boa. São tantas câmeras que a gente não sabe, né? Tá sendo... Mas agora aqui, né? Aqui, então, vamos lá. aqui. Vai Então, falar com o público é lá. Muito bacana, né? Muito obrigado pelo convite. Sou tradicionalista, eu estava fazendo as contas já há 32 anos. E bem como você disse, né? Hoje, por exemplo, eu vim aqui, quem arrumou esse lenço aqui, um beijo para minha família, em especial quem arrumou esse lenço agora, né? Um beijo para toda a minha família. Mas quem arrumou foi meu filho. Olha! Né? Foi o Pedrinho, o Pedro. O Pedrinho já tá nessa fase. Já tá. O Pedrinho vai fazer 12 anos, né? E a Laura já vai fazer 17, né, Renata? Mas... os meus cabelos continuam os mesmos, né? Então, bem como você disse, né? Um abraço para minha esposa também. Mas a gente está numa fase de transição, né? Bem como a gente vai conversar aqui mais ainda sobre essa questão das novas gerações. E há pouco nós estamos conversando, né? A gente está numa fase que pessoas que antes eram dançarinos, antes eram colegas, eram músicos, hoje já estão assumindo lá suas pastas no MTG. E, por exemplo, até na questão musical, né, a gente tem uma questão, e eu me preocupo muito com isso, que é uma pauta, depois de nós, quais são os novos musicais, né, dentro desse nosso mundo tradicionalista? Quais são os próximos musicais que vêm aí? Porque tal qual a dança, tal qual, enfim, toda essa nossa questão artística, o que motiva hoje o intérprete vocal vir cantar no Enarte? Né? Enfim, são
São muitas pautas que a gente pode estar abordando, mas bem como você disse, né? É gostoso a gente estar chegando numa fase que a gente já consegue ter tido uma vivência, ter tido as experiências e agora é momento também de compartilhar, né? Compartilhar. E também pensar na responsabilidade, porque quando a gente fala da nova geração e de quem são os próximos, a gente fica pensando qual é a nossa colaboração para essa construção, qual é a nossa responsabilidade, né, nessa roda que está girando aí, o que está acontecendo. Porque como cantor e, né, músico de invernada, tu passa por muitos CTGs. Não só do Rio Grande do Sul, mas de outros estados também, outros festivais que vocês tocam. E, ao mesmo tempo, tu dá aula de música para as crianças. E aí, tu tem quase, assim, uma percepção de mundos muito diferentes. Porque quando tu tá numa invernada que chega ao ponto de contratar um musical em que Robson Paines é a voz principal, já é uma invernada bem estruturada, que tá fazendo um alto investimento. Quando tu é um professor de música, às vezes tu pega um outro nicho, outra Exatamente. formação, e aí tu tem essa visão de todos os mundos, digamos assim, né? Exato. Sabe que eu sempre busco trazer, e vale a pena a gente mencionar aqui, quando eu comecei no meu CTG, eu comecei dançando. Não acredito que o Bingo dançou. Só um pouquinho. Me respeita. Os pezinhos meio pra dentro, assim. Mas fui posteiro. Olha, diga-se de passagem, posteiro. No CTG, eu comecei lá no CTG Poncho Crioulo, na cidade de Esteio. Uhum. E aí a gente dançava. Nesse meio tempo eu participava de um coral. Participei de um coral quando eu tinha 10 anos, participei de um coral infanto-juvenil, né, na qual foi um grande presente também ter participado, porque tal qual o CTG naquela época, e ela levava nós para cantar, seja em asilo, levava para cantar até em casa psiquiátrica, nós ia para levar a energia da música. Uhum. E naquela época, o CTG, a gente, como eu costumo dizer, e eu tento sempre levar isso para as pessoas, a gente viveu uma época romântica do CTG. Por quê? O foco não era a competição apenas. A gente fala, a competição é legal, ela faz parte, né, mas hoje eu tento explicar para os meus filhos e para os meus alunos como que foi a nossa experiência, a minha experiência quando eu vivi. Então a gente começou lá no CTG, entrou amigos que cantavam, eu já tinha cantado num coral, nunca mais tinha cantado, só dançava. Começamos a cantar, daí, um beijo para a tia Débora e mais os outros coordenadores. Vamos montar um musical Prata da Casa? A gente se tornou um musical Prata da Casa. Olha que legal, isso, né? É uma das coisas que sempre, quando eu posso participar mais, eu tento incentivar muito para que a gente possa formar novos músicos, novos tradicionalistas, mas que a gente também busca esse lado romântico, o que é? Não é pela premiação, não é pelo concurso, porque o que eu gosto de dizer, né? O tradicionalismo, ele nunca me prendeu. E ele não me prende até hoje, por isso que eu estou vivendo nele. Ele me faz evoluir, não só no meio tradicionalista, mas ele me faz evoluir na área de gestão, como professor, enfim, tantas outras áreas, né? E ali a gente começou a participar musical da Prata da Casa. A gente formou na época um grupo que se chamou Grupo Martim Fierro, né? A gente teve uma duração ali de quase 10 anos deste grupo. Nossa, foi bastante tempo. E aí depois eu iniciei nos grupos de musicais de invernada, mas eu já tinha participado primeiro do meu CTG. Claro. E o que era legal? Se tornou um movimento dentro do CTG que aquele amigo viu que o outro cantava. O outro dançava chula. O outro começou a declamar. O outro começou a jogar truco. E aí o que acontece? A gente quebrou lá dentro do CTG na época, que não importava se tu fazia bonito ou feio. O que importava era tu fazer. Se tu gostava de fazer, vem participar. E foi muito bacana porque isso não precisou ter uma coordenação pedagógica. Eu me sinto, eu sou muito sortudo em ter participado daquele momento e se isso aconteceu foi por algum motivo. Então, foi espontâneo, né? Foi espontâneo, Renata. E aí acontece, quando nós íamos, por exemplo, praticamente toda a invernada, tinha invernada mirim, invernada juvenil lá no CTG. Praticamente todos, vamos dizer assim, 5 não faziam outra coisa além de dançar. Os demais todos faziam outra atividade. Olha, então nós fomos uma vez num rodeio,
teve tantos participantes no Enartim da 12ª, que de todas as modalidades, não porque a gente era o melhor, não, porque várias modalidades nem tinha tantos concorrentes, né? Nós trouxemos 23 troféus. Não. 23 troféus de individuais, né? 23, né? Nossa. E hoje tem CTG se lascando para botar 5 individuais na área. Exato. O que eu sempre falo sobre isso, né? Não é o foco, mas vale o parênteses, né? Que às vezes é importante, só que às vezes eu sempre busco o quê? E hoje eu atuo como professor, eu tenho muita alegria de participar. Hoje a gente trabalha com grupo Erval em Cordas, dentro do Grupo Erval, na cidade de Dois Irmãos, no DTG Porteira Aberta, um grande abraço para eles, na qual nós temos uma turma com 20 violonistas. 20 gurizada, de 8 a 15 anos que participam. E eles são todos do CTG? São todos do CTG. Ai, que bacana. Todos do CTG. Né? Alguns até participam só com o grupo de violão, mas boa parte dançam e participam do grupo de violão. Já realizei um trabalho também junto à CTG Portal da Serra, que era né, o grupo de canto, e seguimos ainda com aulas, compartilhando conhecimento. Né? Hoje eu leciono aulas também, então a gente atua como músico de invernada, pai, né? Sim. Faz parte da vida. Eu atuo também como gestor, na parte de gestão empresarial durante o dia, né? E mais as aulas. Então, são vários papéis, mas o que vale a gente trazer? Porque é um case de realidade da vida de tantas pessoas. Sim, né? Da maioria dos tradicionalistas, Da né? maioria dos tradicionalistas, né? Então, mas a gente levar essa essência, a gente vem aqui, a gente vai pegar um universo que eu, como músico, onde eu levei meus filhos até hoje para participar, sempre foram competições, sempre foram concursos, seja ele da área de prenda, seja ele de chula, de intérprete, mas como a gente, ao mesmo tempo, a gente não quer refazer a roda, não, a gente sabe que isso é um caminho que a gente tem que enaltecer cada vez mais, mas que a gente não perca a essência do porquê que a gente faz, do porquê, e que esta essência, ela possa ser a motivação para que novas pessoas se interessem em entrar. Porque a própria questão dos 5 concorrentes, eu como testemunha, e já me chateei muitas vezes das vezes que isso aconteceu. Tocava para alguns grupos, toquei para um grupo uma vez, e aí teve uma regional. E aí era obrigatório ter os 5 individuais para concorrer. E aí o que acontece? Os grupos pegam, como eu chamo, os boi de piranha. Mal começou a fazer uma coisa, opa, vem. Tá escrito. Esse não vai se importar, é cara de pau. Que eu já escutei falar? Não é 7 passos, 5 passos, na época acho que era 5 passos. Ou, não, ensaia 13 e os outros 2 tem ensaio erro. Porque o que importava é só ir. Só que o que isso eu já presenciei? Toca pro fulano ali cantar, ele ensaiou porque ele vai cantar para nós, porque a gente precisa de 5. Ele tinha um talento inicial, só que ele não estava pronto para ir para ali ainda. E aí o que aconteceu? Por dessa questão de ser obrigatório, ele foi lá, cantou, se constrangeu, se frustrou e nunca mais participou. Né? Nunca mais quis participar. Nossa, isso aí como educador me doeu muito. Eu ainda nem dava aula na época, mas são coisas assim que hoje eu também tenho como premissa levar para que isso não aconteça, de a gente perder outros músicos, outras formações de pessoas por causa disso. É o tipo de experiência que nos marca e nos ensina, né? Porque, na verdade, é sobre isso. A gente tem que aprender com essa experiência para ressignificar esse processo de aprendizagem, esse processo de transmitir esse amor que a gente tem, de despertar esse amor nas pessoas e poder, talvez, colaborar de forma diferente. Porque, assim como tem o grupo de cordas do Erval, tem várias outras iniciativas espalhadas em todos os CTGs do Rio Grande do Sul que são louváveis e que estão buscando também uma formação genuína do artista. Com certeza, a gente vê vários movimentos, né? Tem movimentos, tem CTGs que tem a própria estrutura dos individuais para ensaiar, para preparar. E isso é muito bacana, né? Porque nós não somos apenas
entidades de danças tradicionais. Nós somos entidades... Bom, se a gente vai para o departamento cultural, nem se fala, né? Mas por que eu estou trazendo isso, né? Porque eu acho que é uma pauta, que nem quando a gente conversou, vamos trazer uma pauta. O que nós vamos trazer? Ela é uma realidade hoje da nossa vivência de bastidores, né? E cabe a nós, tradicionalistas, participantes, buscarmos estar semeando isso. Né? Porque a gente está numa fase, como eu falei, a gente está numa fase de transição. A gente aprendeu, veio de um mundo mais romântico que nós não tínhamos lá acesso à competição, não tínhamos acesso. Eu vim de uma região que não... Os rodeios da região era... O rodeio, na época tinha o rodeio do Quero-Quero. Era a Copa do Mundo. Do Campo Verde. Exato. Não, Verde. E assim, a gente esperava chegar lá, porque a gente não tinha celular pra ficar se comunicando com os amigos ou rede social. Então a gente esperava chegar naquele momento, pensava, passa logo, vamos dançar logo, que era pra poder ter um momento de ficar com os amigos. Exato. Essa questão de vivência, né? Tem sido muito bacana nesses projetos que eu vim buscando realizar, porque são momentos sem celular, né? São momentos que a gente, ao mesmo tempo... A gente vê o quanto a tecnologia auxilia as crianças. Ela tem um ponto negativo por causa do excesso. Tal qual se eu tomar chimarrão demais, né? Para mim já faz mal. Tem pessoas que tomam o dia todo, né? Mas o que acontece? O quanto a linha de raciocínio deles estão mais rápidos. Claro. Eles são mais espertos, eles têm uma vivência, uma noção espacial muito maior. Mas o CTG... Ele traz essa oportunidade da convivência. Ele traz essa oportunidade de nós trazermos essa mesma essência que a gente também aprendeu de respeito. A gente vai trabalhar as músicas, a gente trabalhar o lado sinestésico das coisas. Porque a gente vive num mundo muito racional. Aí eu vou ensinar violão para o aluno. Ele quer, inicialmente, a linha de raciocínio dele tá num lado neurológico só do racional, né? Ele quer saber onde é que aperta o botão para baixar o download. Sim. Então a gente vai para um lado sinestésico. Então, desde aprender as sensações sonoras, né? De cantar, de tocar, de ter a percepção e o grande desafio, aprender o que é o sentimento da música. Pois é. Já que tu falou sobre isso, eu fiquei pensando assim, hoje a gente consegue nomear as vozes que embalam os nossos sonhos de dançarinos, de prendas, enfim, né? São vozes muito marcantes. São pessoas, já falei aqui em outro episódio, inclusive, que a música, ela pode acabar com a apresentação e com o humor de um grupo, assim como ela pode fazer um ginásio vir abaixo, né? Que responsabilidade que é pro cantor. Porque, às vezes, vamos usar o Joca como exemplo? O Joca criou a música e ele vai lá e canta. Ele tem um segundo sentido de percepção, porque ele criou a obra. E quando tu não criou a obra? E quando tu tem que entregar a emoção na forma como tu canta, e tu olha para aquelas 24 criaturas ali esperando a tua voz mexer com elas. Então, né? É uma outra versão do Binho, né? A gente estava falando da versão educador, mas sabe, Renata, que eu fui dançarino primeiro, né? Sim. E a gente, na época, teve um musical que jogava bola junto com a gente, né? Porque eles tinham a mesma idade, então era tudo junto, né? Então a gente sempre, já, desde berço, teve essa questão, e eu sempre busquei ter essa percepção da sinergia. Porque, por incrível que pareça, indiferente dos trabalhos que eu participo, e até mesmo por uma questão das demandas que eu tenho, seja durante o dia, na parte empresarial também, ou dentro da parte empresarial, mas lecionando também, nunca me sobrou todo o tempo para poder me dedicar exclusivamente para grupos e ter uma grande quantidade de grupos. Acabou sendo um pouco mais seleto. Teve vários grupos, graças a Deus sou, né, muito, muito feliz e realizado com todos os grupos que eu tenho a oportunidade de participar sempre. Mas para mim, pro Binho, não é ali tocar pro um Bororé. Não é ali tocar pro Poncho Branco, pro Galpão Campeiro. Diferente do grupo Lenço Colorado, como a gente participou por tantos anos. Diferente do grupo que a gente vai participar. Pro Binho,
é uma conexão de pessoas. Entendeu? Então é engraçado, porque quando eu chego lá, eu tento como se fosse a conexão com aquelas pessoas, eu já dancei. Então eu tenho a vibração da dança. Eu sei o que é, como eu brinco assim, a gente tem que fazer, dar o feito. Como assim feito? É quando a gurizada faz, feito! Quando dá aquela ebulição, né? Quando dá aquela ebulição, porque o que é ebulição que faz arrepiar? É reverberação. Isso é algo sinestésico. E algo tal qual a gente ensinar a sentir o que é um sentimento de tu cantar uma música. Ah, vou cantar uma música, um clássico. O que te remete a lembrar do teu avô, dos teus pais? Sentimentos. Né? A mesma coisa é para dançar, porque a dança e a música... O meu vício de estar tocando para invernadas até hoje, né, e que não me faz largar, e que como você falou, o tradicionalismo nunca me prendeu. Pelo contrário, ele me oxigena e me faz evoluir, né? É isso. Tu é demais nesse sentido de pegar as coisas, né? E eu não sei se quem tá em casa tá vendo, mas o olhinho dele tá brilhando enquanto ele está falando. A gente não combinou nada. E as coisas estão acontecendo, né? Mas assim, Renata, é isso que é o bacana, sabe? Porque eu tenho um caso assim, e às vezes a gente que participa não percebe. Eu fui tocar no Padef, lá em Brasília. E aí o técnico de som era um cara de Goiás, que nunca tinha participado. E quando a gente... Outros grupos também, né? Mas ele veio falar com a gente depois. E aí ele passou o som e tudo. Quando deu a música de coreografia, ele nunca tinha visto uma expressão gaúcha. E quando deu o grupo, um musical e a torcida, ele caiu em lágrimas. E aí ele disse, gurizada, eu nunca tive essa experiência. Gente, eu fiquei todo arrepiado. Que coisa mais linda foi isso, porque ele ficou emocionado pela emoção da torcida, músico e dança, tudo naquele momento único, né? Naquele momento. E é isso que me oxigena, né? Para cada grupo, assim, não é só ali sentar e tocar. Não é ali sentar e tocar. Não pode, a música não pode. Certo ou errado, talvez isso também fez eu sempre trabalhar com outras coisas. Porque... eu não consigo trabalhar o tradicionalismo, o que eu vivi, o que eu me criei, o que me remete ao meu tio, que é uma inspiração minha de música, que sempre tocou gaita e violão, e ele nunca aprendeu a ler e escrever, e toca. Nossa. Então é algo que vem lá de fora, meus pais que vieram do interior, não é só ali racional. A gente tem muito, essa palavra está vindo muitas vezes, né? Tem muito sinestésico nas coisas, né? Sentimento, coisas que a gente não consegue encostar, mas que faz a gente ser viciado, e muitos que estão assistindo eu tenho absoluta certeza que o vício é aquele momento, né? Então é isso. Tal qual a gente teve a oportunidade de participar de Enartes juntos, não é. E quando eu estou cantando é o quê? É a junção da vibração de todo mundo por um objetivo, de todo mundo que está se doando, de todo mundo que está participando, o que foi necessário cada um, né, deixar de lado para estar ali. Então, primeiramente o que acontece, indiferente do resultado, é o momento. É o momento. Então, isso que faz assim... tu tá falando, eu tô me dando uma saudade desse negócio. Olha aí, né? Daqui a pouco muitos vão dizer assim, vão comentar ali embaixo. Muito obrigado, graças a isso eu voltei a dançar. Mas é isso, sabe? É um momento... Eu já tive outras experiências de vida, tu sabe disso. E faz parte da essência do Binho isso. A gente tem que falar, estar lá é um momento de agradecer a vida. A gente precisa... a gente, através do CTG, a gente tem essa oportunidade. Eu tive que passar por... Eu trago isso muito mais forte também, seja para os alunos, onde eu estou cantando, para a gente valorizar, porque eu já tive um momento na minha vida de achar que aquele era o último minuto da minha vida. Sim. Então, aquele minuto não volta mais. Aquela apresentação do Enarte não volta mais. Então, assim, quando isso se torna uma consciência, a gente consegue tirar um pouco de lado, né, a questão do
E um ginásio cheio te olhando, e avaliador te olhando. Viver o momento. Né? O momento, não que a gente não vai ter responsabilidade, exige profissionalismo. Bem como tu disse, né? Um abraço para todos os meus irmãos de música. Eu tive, durante todo esse tempo, eu tive a alegria de participar de mais musicais, mas a gente tem um musical que é eu, o Elias, o Denis, o Joca, o Bernardo, que a gente participou de mais vezes, né? Um abraço para os meus irmãos de música, e a gente já se conhece há tanto tempo, já toca há tanto tempo, e a base, né? Um beijo para Karen, que a gente também forma um musical do CTG Bororé, Sim. Né? Na qual a gente participa lá desde 2008. Nossa. Então a gente hoje não é daí que a gente vê que tá ficando velho, né? Porque hoje eu toco Enarte para quem eu toquei Fest Mirim. Mas assim, faz parte, né? Uma boa faz medição parte. de tempo. Mas assim, tem um lado técnico, a questão assim por exemplo, tu mencionou o próprio Joca, né? Eu tenho uma alegria muito grande quando eu sinto que a música chega e ele pensou em mim na hora que ele compôs, né? Hoje a gente já se conhece há tantos anos tocando, e para mim, nossa, porque assim, muitas vezes, né, isso facilita muito o trabalho. A gente toca outras coreografias, mas quando a gente se conhece, a gente aprende a linguagem. Eu olho a letra da música e eu pego o grupo. E como ele também teve sensibilidade para fazer a essência do grupo, tu faz a conexão, é rápido de fazer o download, né? Mas o que acontece? Tem o técnico, tem a letra, tem a emoção, né? Então tem várias coisas que compõem para aquele momento ali, para a apresentação, as pessoas compreenderem, né? Tem questões acústicas, tem questões técnicas do produto que tu entrega lá, mas a chave do sucesso realmente é essa, né? Tu que estás em casa, ficou que nem eu, assim, divagando aqui num sentimento nostálgico, pensando, tudo que o Binho falou é por o motivo que me faz ir pro CTG toda semana. Que vontade de me arrepiar naquele palco do Enarte, mas eu não tô mais dançando. Bom, enfim, tudo isso pra dizer assim, ó, galera. Vai lá no Instagram, segue a TV do Gaúcho, manda pros amigos, manda pro coleguinha do CTG, manda pra família, porque aqui, todo dia, a nossa equipe tá entregando aquelas imagens maravilhosas de quem dança, de quem declama, de quem canta, dos principais eventos que tiveram a qualidade TV do Gaúcho nas suas transmissões. Então, não te perde, vai lá, segue, compartilha e já deixa teu comentário também. Ô, Binho, deixa eu te perguntar um negócio. Diga. O que, assim, arrepia mais? Aí, eu acho que vai ser meio injusta a minha pergunta, vou te falar agora desde já. Cantar um clássico do cancioneiro gaúcho ou uma música inédita? Boa pergunta. Quando eu formulei na minha cabeça, já pensei que era injusta. Boa pergunta. Eu acho que são não é que a mesma coisa. Eles têm uns viés um pouquinho diferentes. Porque quando a gente canta um grande clássico, a gente tem espelhos que cantaram essa música. Sim. Né? E daí tem uma referência. Tem uma referência. Para as pessoas que vão nos escutar. E tem uma referência e ao mesmo tempo te dá um prazer tão grande de tu ter sonhado tanto tempo, muitas vezes, de cantar aquela música, né? Tem tantas pessoas que estão cantando, estão começando a cantar, e quem está começando a cantar hoje, com certeza isso aconteceu muito comigo, que vontade de conseguir cantar aquela música, e até mesmo trazendo um pouquinho pro lado do Enarte. Porque se a gente vai para a área dos intérpretes vocais, eu me criei vendo o Luiz Arnóbio, vendo outros grandes cantores da época que eram a referência. E na época, cara, eu quero cantar a mesma música que ele. Quero poder cantar tão bem quanto ele. E era um clássico. E aquele clássico hoje, no mundo do Enarte, era dele. Né? Então, assim, é um objetivo a conquistar. E quando a gente canta um clássico, te dá um orgulho muito grande, porque tu está cantando um clássico. Normalmente os clássicos, eles me remetem principalmente a questões, a lembrar de um ente querido, de lembrar de alguém que gostava daquela música,
E isso aqui, nossa, traz uma questão... Uma carga emocional muito grande. Cantar uma música inédita... Olha, tem músicas que também, assim... a gente tem que cuidar. Realmente diz, não vamos se olhar. Ó, gurizada, né? Cada um canta olhando pro seu tablet. A gente cantou um tema agora Já cantamos vários temas lindos, né? De vários compositores. Mas agora o mais recente foi cantar no Juvenarte pra música dos avós, né? Pá! Né? Aquela coisa que tu tem que cantar várias vezes, tentar enjoar dela no primeiro momento, mas ao mesmo tempo o seguinte, cara, eu quero repassar isso. Então, cantar esses temas novos, quando vem assim, é um grande presente também. E aí, o que é legal, né? A gente saber que a gente é uma fonte. A gente, naquele momento, a gente ser artista, ser o ser profissional naquele momento, é tu conseguir ser uma passagem de energia, ser uma passagem de sentimento, para que outras pessoas possam sentir. Então, aquilo dá um prazer também. O pessoal fala, tu não fica para os resultados. Eu vou dizer que eu fiquei uma vez pro resultado, tu acredita? É uma questão que poucas pessoas sabem. Eu fiquei uma vez pro resultado. Porque é engraçado que, assim, ó, quando a coisa acontece como eu sentia de coração para acontecer... Não precisa, né? Me realizei. Então, eu fico feliz depois de resultado quando às vezes é premiado. Quando a gente ganhou, ou quando foi premiado com musical, ou o grupo ganhou, me dá uma realização, uma satisfação assim que vocês não têm ideia, porque foi verdadeiro. Sim. E foi da forma que eu imaginei que era o melhor para aquele momento, com sentimento, com tranquilidade. Sabe que, assim, falando desse nosso mundo CTG, eu quero que vocês... Um convite, assim, que é uma coisa que me marcou muito. Em 2012... Foi 2012? Acho que foi 12 ou 13, mas acho que foi 12. O Lenço Colorado, ETG Lenço Colorado, trouxe o tema de São Pedro. E a gente cantava uma música... Eu cantava uma música que falava sobre largar as redes. Então, uma música bem espiritualizada, assim. E se tu procurar essa saída, tipo assim, ela era uma música meio, assim, um estilo meio gospel, né? Só que a gente trouxe muito amor naquela música. E o mais bacana, que foi uma realização, assim, é que ao terminar daquela música, o ginásio ficou em paz, sabe? Então, assim, o poder da música. Quem puder, pesquisa. É DTG Lenço Colorado, saída 2012. Tá assim, até tem uma gravação que tá só foi gravar um musical tocando, né? E a gente observa isso, o poder da música, né? Da arte, o que os grupos levam lá para dentro do tablado, do palco do Enarte, enfim, de todos os festivais. Terminou a música, o ginásio ficou em silêncio. Ficou em paz, sabe? E não é... E o que é legal a gente trazer, ver isso aqui agora? A nossa responsabilidade como músico... Por que eu falo isso, Renata? Porque, graças a Deus, eu me dou bem com todos os musicais. Eu trafego em qualquer musical, Amém. Em qualquer grupo de musical, em qualquer situação. Então, por isso eu me sinto tranquilo em falar sobre isso. Porque eu não tenho problema de inimizade com ninguém. Me dou com todo mundo, graças a Deus. E isso proporciona momentos com... Eu realizei um sonho de tocar com Raiz do Sul, né? Que era aqueles que eu me criei vendo, né? O Chico, Raízes, os guri gritavam Raízes, Nossa, né? E foi em 2009 eu pude participar com eles, né? E o que eu quero dizer? O nosso mundo, ele é um mundo muito especial. E, ao mesmo tempo, comparado ao nosso planeta, ele é um mundo pequeno. Então, a gente, cada vez mais, ele não serve para egocentrismo. Ele não serve para um ego artístico, de achar que eu tenho um produto e que aquele produto... Porque, nesse meio tempo, eu também tento lembrar do meu lado tradicionalista como dançarino, como participante. Sim. Tem um lado profissional... eu tenho que ser profissional. Claro. Tem essência, mas se eu ir lá e quiser sentir o sentimento no tatu, bota o grupo no buraco, né? É um desconto que o grupo sai de um primeiro para um último.
Mas a gente tem que quebrar isso. A gente tem que lembrar o quê? Ele é um mundo que ele passa rápido. Nós somos temporários aqui. Cada momento é especial. E não serve, porque se tem tanta coisa boa, vamos deixar o ego de lado. Vamos deixar a vaidade de lado, né? Tu falou que às vezes dá pra botar o grupo do primeiro pro último, né? São poucas as vezes, mas elas acontecem em que há desconto de musical nos festivais. Eu não sei se tu já passou por isso, essa experiência. Acredito que todos, daqui a pouco, em algum momento, já passaram, né? Mas, às vezes, isso define o resultado, né? Define. Como é que fica o musical num momento desse? Porque a gente já viu acontecer do posteiro chamar uma música, o gaiteiro tocar outra, porque às vezes tu também tá no automático, né? Porque todo mundo é ser humano, então existe também essa questão. Às vezes, sei lá, errou por um... Às vezes eu nem sei, vou te falar. Às vezes tem uns descontos de música que tu fica pensando, mas sério? Mas e aí, como é que fica esse sentimento? Ele tem duas coisas, né? Porque a gente, quando começa a criar mais maturidade, a gente sabe que tem um lado pedagógico, que ele é muito importante para dar uma linha, né? Uhum. Porque pessoas que estão iniciando vão buscar uma fonte de conhecimento. Agora, é que infelizmente acaba sendo obrigatório o concurso. Hoje ele está muito mais flexibilizado, né? Uhum. Felizmente ele vem se flexibilizando cada vez mais. Mas quando eventualmente às vezes acontece um erro, bem como tu disse assim, e que passa por causa da música, é algo terrível. Como eu digo, para mim o pau de fitas tinha que ter um vale repetição. Para o concurso ser legal, errou 2 vezes, aí sim, né? Mas porque bom, a gente passou isso em 2008, né? Na interregional, da macro-regional, de estar tocando. Eu já tinha visto a Fevale. Eu tinha visto a Fevale uma vez em 2001, não que eu esteja velho, né? Mas eu via em 2001 na macro-regional aqui de Novo Hamburgo, que era nossa. Ele não tá velho, mas na época dele se chamava Macro, É não a Macro. Inter. E aí, nossa, era um grupo cotado a ser campeão, né? Sim. Tava eu sentado e todos os grupos de referência que dançava Inter sentado olhando comigo o grupo, e aconteceu aquilo. E eu fiquei, como é que deve ser pra tocar aquilo, né? Olha, e aí 2008 foi, né? A gente aconteceu, mas felizmente vou fazer um assim... comentário polêmico aqui, Aham. mas o pau de fitas é a única dança que quando erra, perde, né? Porque as outras tá Exato. permitido errar e ainda ganhar. Exato. Mas assim, Renata, felizmente sim, não... Já aconteceu, assim, quase situações, né? Por uma questão de até mesmo de tu querer trazer um ciclo lá, vamos pegar os ciclos o ciclo da música, e aí a gente não viu que era uma dança que podia ter hibridismo, e aí o instrutor, a gente sem parar para ver, botou, né? Isso aí quase gerou problemas, mas assim, eu felizmente de desconto, assim, não tive esse problema assim de desclassificar, assim, sabe? Ufa. Graças a Deus ainda não passei e não quero passar, né? Não quero passar por isso. Tu, esse ano, Binho, foi campeão do intérprete no Sarau do Viu Mbororé. só? E eu fiquei pensando, como assim? O Binho não tocava só pra Invernada? E lá estava as Robson Paines concorrendo no intérprete. Como é que assim? Eu acho que essa tua participação, ela acabou sendo um exemplo, uma inspiração até para os teus alunos, né? Muito, muito. Sabe, porque assim, ó, eu participei por muitos anos, né? Em 2009, eu tive a alegria de ser campeão do intérprete vocal masculino do Enarte. E depois... Que música que tu cantou? Cantei na Lembra? final Postal da Madrugada. Oh, que era algumas músicas de referência. Era música de referência. Nossa, muitas pessoas cantaram no Enarte. Nossa, um dia eu ainda quero cantar aquela música também e tal. E felizmente, depois, por um tempo, aquela música se tornou referência. Quem escutava, os novos que vinham... Era tua versão. Era a minha versão. Foi muito legal. Tremeu a perninha também, de novo. Mas era algo assim, ó, porque às vezes a gente vai deixando de fazer as coisas que a gente gostava. Sim. Porque tu não faz, porque tu tá ficando velho. Faz porque, agora se tu é mais profissional, como é que tu vai estar lá? Meu Deus, e se tu
E se tu perde, ai meu Deus, não sei o quê, e se acontece tal coisa. Cara, daí sabe aquela coisa, não, isso aqui é ego. Né? Se a gente ensina para os alunos, tenta repassar essa essência que a gente já falou aqui. Se eu sentir vontade de cantar, por que eu não tô lá cantando? E foi tão legal. Foi tão legal voltar a fazer de novo, porque assim, ó, é um exercício tão bacana, porque parece que é uma coisa. Não, eu tô acostumado a fazer. Canto toda semana, quase todo dia. Tô acostumado a fazer, capaz. Então vai lá. Um lado me dizia, tentava me convencer para que não precisava, e o outro, mais uma vez, né? O tradicionalismo faz a gente evoluir, né? Não, mas isso vai se fazer tão bem para mim. Tanto para os alunos verem, como tu disse. Os alunos ter o professor deles lá concorrendo. Os alunos dele, o professor deles lá também dando a cara a tapa, vamos dizer assim. Mas curtindo o momento. Então foi muito legal. E o que acontece, né? Eu tenho uma questão engraçada, né? Eu sou tão bororé e a minha carteira não tava com bororé, né? Não é do bororé. Mas isso tem em função porque a questão das regiões, que na época a gente tinha. Daí hoje a minha carteira também é de um grupo do ACTG Portal da Serra, né? E eu disse, não, vamos concorrer, né? Caso de Ferreira, Espeito de Pau também não. Mas nesse sentido foi muito legal, o que refletiu depois para os alunos, de ter a referência deles, de que fala dando exemplo. Claro. Né? Mas quem ganhou mais foi eu. Vou dizer que, sabe, é legal trazer isso, porque por passar pela experiência, porque às vezes a gente chega num momento, a gente é jovem, e aí parece que tem uma ruptura ali, que a gente virou adulto. E lá e cantar de novo, parece que eu consegui me conectar o meu eu de agora com o meu eu. Por que eu fazia? Por que era tão legal? Voltar a beber aquilo ali foi, psicologicamente falando, foi tão bom, Renata. Foi tão bom, né, que vale a pena a gente mencionar isso, porque daqui a pouco mais pessoas vão refletir nesse sentido, né? Foi muito bacana. Mais do que claro, fiquei extremamente feliz de ter ganho o rodeio, ter sido premiado com o primeiro lugar no rodeio, mas o melhor troféu foi esse, né? O melhor troféu foi esse ganho. A gente chega num ponto da vida tradicionalista que a gente já teve tantas experiências que às vezes a gente esquece que a gente pode revisitar essas experiências, né? Não precisa ter uma limitação do que, isso eu já fiz. Eu posso continuar fazendo ou voltar a fazer. Acho que isso fala muito da essência do tradicionalista, Muito, né? muito. Não, e até... e a gente parar para propriamente ver o quanto que o tradicionalismo e todos esses eventos artísticos que a gente pode proporcionar para os nossos filhos participar, ele faz a gente evoluir em vida, seja para qualquer âmbito, seja no âmbito escolar. Eu fico tão realizado quando os meus alunos de violão, por exemplo, mandam um vídeo se apresentando na escola. Né? Teve lá a semana Farroupilha, vários levaram o seu violão, apresentaram, depois teve de talentos, apresentaram também. O quanto o CTG está formando pessoas, né? Tá formando pessoas, então aquilo ali é algo que não tem pagamento, né? A gente tá conseguindo entregar essa essência, isso é tradicionalismo, é valores, isso também vai para outras questões da vida de todos, né? Sabe que recentemente eu fiquei sabendo de um cantor que ele teve que abrir mão, né, dessa questão em função da profissão dele. E aí eu queria te perguntar, existe algum momento na vida que tu te enxerga te aposentando dos musicais de Invernada? Não. Dos musicais de Invernada, não. Olha, eu não digo assim só se daqui a pouco eu tiver... Talvez vou chegar numa maturidade que tanto os alunos, alunos meus, alunos dos outros professores, um abraço também para todos os professores, né? Que se dedicam, né? Professores que se dedicam exclusivamente para a formação de novos cantores, de novos músicos. Quando a gente vê esses músicos tocando, né? Aí talvez é o momento que a gente possa parar para ver assim, bom, acho que a nossa etapa realmente foi concluída, mas hoje, em relação às transições de equilíbrio, eu tenho diminuído um pouco, não no sentido, não que eu não goste, mas eu tenho filhos que eles
eles também querem se inserir no mundo tradicionalista. Sim. E aí quem leva? Quem busca? Quem vende cartão do galeto? Quem vende rifa? Tudo né? isso faz parte. Tudo faz parte, né? Quem junta dinheiro para pagar o musical, a gente passa pro outro lado do balcão, né? Mas enfim, mas eu ainda sonho, eu tenho um sonho, assim, eu já parei para pensar várias vezes. O que deve ser tocar um Enarte, talvez com o meu filho tocando junto, quem sabe minha filha dançando, né? Ou os dois dançando, né? Pedrinho dança? Pedrinho dança. Ai, não sabia. Dança. Eu me lembro quando ele subiu no palco do festival contigo a primeira vez, ele não queria, né? Ah, sim, sim. E daí ele foi lá e tocou carro. Mas no acampamento, né? acampamento, Exato, ele foi? tocou o bumbo, verdade, É. verdade. Ele tinha, agora não lembro que idade ele tinha, 6 anos, eu acho que ele tinha. Faz participou. tempo, mas tá aqui no registro da TV do Gaúcho. A TV do Gaúcho Nós vamos achar esse tem vídeo. Romance do Potro Elegante, se pesquisar aí, vai Ah. pesquisar, vai aparecer ele tocando. Eu não quero causar polêmica, longe Aham. de mim que eu não sou desse tipo. Mas eu fiquei pensando agora, tu falou de novas vozes, novos músicos. E eu me dei conta que temos poucas vozes femininas em musicais de invernada. Onde é que a gente errou? Boa pergunta. Assim, ó, o que eu penso? Hoje, e assim, tem 2 momentos. Tem o olhar para o passado, né? Uhum. O porquê que certos musicais e muitos musicais não tiveram a participação feminina. Muito na situação que eu conheço até hoje que tocaram em musical de invernada que canta e toca são muito poucas. É Né? verdade. Na ativa, hoje que eu lembro aqui, são bem poucas, né? Bem poucos. Um abraço à minha amiga Daisy, lá de Caxias, né? Que ela toca e canta. É porque geralmente vocês, homens, então, músicos, fazem os dois, A né? Nélida também, um abraço, que participou do Polivalente lá, Uhum. né? Alguns anos atrás, e elas tocavam e cantavam. Hoje tem 2 situações. Tem a questão do número de músicos no regulamento, Uhum. que antes era um Big Bang, né? Podia botar lá, né? Traz a banda. Se a gente vai traz pegar uma o musical do orquestra. Sentinela da Querência de Santa Maria, Uhum. nossa, tinha 4 mulheres que cantavam. Era lindo demais de ver. E aí o que acontece? Foi afunilando muito essa questão dos custos, eu percebo, e da questão de muitas não tocarem, só cantarem. E aí isso acabou Do aproveitamento do no músico. aproveitamento do músico, isso acabou, acredito que, pesando um pouco, e aí acabou se tornando normal mais musicais com homens, né? Teve inserção de cantoras, isso sim, mas quando a gente também começou a ir para um mercado mais de contratação, aí eles não vão contratar só uma voz feminina. Das vezes que eu tive a experiência, um abraço para a Bruna também, né? Para Karen, para Tati e para tantas, né? Enfim, para tantas, todas as meninas aí que deixam, né? Tão lindo o nosso festival. Então, quando isso aconteceu, eu vejo que foi uma questão, né? E o que acontece ao mesmo tempo, o intérprete vocal, se a gente vai parar para ver, penso eu, pela minha análise, né? Uhum. Hoje as gurias estão dando de laçaço nos guri, né? Então, pois Mas, credo, o nível das gurias hoje, minha opinião, se tu vai, o número, a quantidade, né? Tu vai hoje ver um intérprete masculino, antes era o contrário. Era muito mais masculino. Uhum. Né? Na nossa época tinha muito mais masculino quase do que feminino. E hoje está ao contrário. Então eu vejo que aí é uma questão que a gente tem que avaliar a longo prazo. A gente pôde participar de alguns musicais que a gente pôde inserir. A Amanda, que é uma grande intérprete, a Giovana participou, a gente fez alguns trabalhos no CTG Independência Gaúcha, e elas, como também são participantes da casa, se inseriram, né? A gente Agora, tem quando tu traz esse exemplo, eu penso que as vozes femininas que a gente tem em musicais hoje são porque são da casa. Com certeza. Em sua, né? não sei se totalidade, mas pelo menos a grande maioria. A grande maioria. E isso é uma questão que é interessante, os CTGs avaliarem os seus intérpretes e tentar integrando eles, seja um musical da casa, seja para integrando, porque a gente sempre fala, tipo assim, a gente pega as gerações, nós estamos sendo a primeira, a gente não tinha, até então, a gente tinha no movimento musicais que eram próprios dos CTGs, que eu achava demais isso, né?
É que era muito exclusivo, né? Era essa cara que dava, né? Fulano do CTG isso tal. aí. O fulano do CTG tal. E aí isso aqui depois acabou tendo mais uma miscigenação. De vários musicais, a gente toca para um grupo, toca para o outro. Mas agora é interessante a gente pensar o que a gente está sendo a primeira leva do musical profissional, mais profissional, que está envelhecendo. E aí a gente olha para trás, cara, quem são os musicais novos? Eu acho que tem gente que não quer pensar sobre isso, bem, eu vou te falar. Não, mas a gente precisa, né? A gente precisa olhar. Claro que e boa parte dos músicos olham assim, todos que participam do meio tradicionalista não são só músicos, sabe? Eu acho que vários que... isso é uma coisa interessante. Eu nunca vi músico que entrou no movimento, que era só músico profissional, ficou. Ele não fica porque não vibra. Entendeu? Sim. Agora, aquele que sente isso que a gente estava falando, que brilhou o olho, é os que se permanecem. Sim. Então, todo músico, por mais profissional que ele seja, porque a dedicação profissional que se exige, ele também é tradicionalista. E isso vem, o que eu sempre defendo a bandeira, cara, ninguém vai deturpar a música. Os velhos. Né? Às vezes vai acontecer, de uma batida a mais, uma batida a menos, mas em nenhum momento vai ser para deturpar algo. Mas a gente parar para olhar para trás, cara, depois de nós não entrou mais nenhum musical novo. Agora, se a gente parar para ver, aqui na volta tinha dois, tem aqui na volta do estado do Rio Grande do Sul, novos musicais de gurizada nova, não tem. E é o seguinte, tá aí, a gente se preocupa, tá aí, a gente quer ver novos músicos, quer poder proporcionar para novos músicos. Por que os músicos novos não estão... O pessoal, eu nem digo assim, inserir músicos profissionais de fora, né? Como várias vezes vários músicos entram para fazer uma participação e tal. Formar a gente da casa, formar novos músicos dentro da entidade. Por que isso não está acontecendo? Isso é umas coisas que eu paro para refletir, a gente, né, quem participa, a gente conversa bastante sobre isso. Por quê? O que tá... Será que a gente está fazendo com que corra? O que não está sendo atrativo? Em que momento não está sendo atrativo? Será que aí a gente entra na questão polêmica? A gente busca muito o digital, a gente busca muito ter a inclusão, é óbvio. São coisas em paralelo, né? É que nem eu digo assim, ó, acho que para a gente plantar o futuro, eu não posso simplesmente obrigar que 5 vá de boi de piranha. Só que vai demorar mais. Para mim ter mais intérpretes, para mim ter novos concorrentes. Mas eu tenho que fazer, como aqui a região, a 30ª região, né, fez tantas vezes, que são dentro do circuito integrações, de tu ir lá e se apresentar. Antigamente, no lado romântico, sem celular, tu fazia as jantas, o pessoal ia jantar, e aí tocava por gostar. Hoje, a gurizada, às vezes, a gente sabe que pedagogicamente, assim, é que nem um trabalho de escola, tem que entregar o trabalho de escola. Então, vamos combinar aqui, pelo menos em 2 eventos tu tem que ir, né? Ou nós vamos ter que botar 5 individual. Mas é racional e sinestésico, é tal qual isso. Como a gente formar novos músicos, mas que esses músicos que venham por gostar, não venham por uma questão obrigatória. Ir formando isso, né? Ir formando, e para que esses músicos não queiram ir só para outras áreas, seja de festivais, seja de música, porque eu tô com medo de tocar. Eu tô com medo de tocar porque se eu erro eu boto o grupo na Berlinda. Mas ao mesmo tempo eu não consigo, como é que eu não vou descontar? Como a gente vai arrumar um regulamento? Então, realmente são coisas que levam um tempo, né? Várias opiniões. Mas uma coisa eu penso, a gente tem que parar para olhar isso também, nós como músicos, como professor, como tradicionalista, quem são os músicos daqui a 15 anos? E pensar também que existe palco para todos, porque daqui a pouco alguém poderia inclusive argumentar mas ele vive do palco que contrata ele, e existe palco para contratar uma nova leva de músicos que precisa dessa experiência para chegar, né? Porque
o novo músico ele já entra num ambiente competitivo. Total. E de formação que é diferente do romântico que a gente viveu. Então, se ele não experimentar na pele, se ele só ficar imaginando como seria, é muito mais difícil cativar, né? Exato, porque ele precisa da vivência, né? Precisa. Ele precisa da vivência. Isso é o bonito do tradicionalismo, né? A gente vive, se apaixona, cativa e quer que outras pessoas também gostem disso. Exatamente. São, talvez, criar tal quais as oficinas, né? Como a gente tem participado hoje. A pandemia, vale a gente ressaltar que ela fez para muitas pessoas uma escola no sentido de que projetos, seja projetos da Lei Aldir Blanc, eram projetos que... Outras oportunidades, e hoje outras instituições abrem editais. Claro que é uma construção, mas os CTGs, eles têm um grande potencial. Já participei de vários projetos que geraram frutos. Tem um curso, por exemplo, na pandemia, a gente lançou um curso online de canto, violino e violão gratuito, através do CTG Tapera Velha de São Leopoldo. Um abraço para a Claudinha, e que foi uma que puxou à frente desse projeto e aprovou um projeto para, na época de pandemia, realizar esse projeto e levar o CTG para as pessoas como rede de ponto de cultura. Então, a gente tem vários projetos. O projeto que eu participo com o grupo de violão, são todos projetos culturais, né? Então, isso pode ser uma grande chance, seja para individuais, chula, seja para formação, a gente estar buscando. Claro que a gente depende sempre de um voluntário que tem esse conhecimento, essa luta de causa, mas o que vale a gente ofertar, né? Assim, levar, que a gente observe essas oportunidades, né? Olhe os projetos que hoje já acontecem, porque são formações que tá ali na carta de princípio também, né? Formação social, né? Transformação social. Mas o CTG investe em tanta coisa que ele pode investir num profissional para fazer projetos também. Com certeza. Não, eu não estou dizendo o profissional que vai escrever ou pagar, que também, né? Mas um profissional que vai dispensar as horas do seu talento profissional para ensinar a nova geração. Com certeza. Porque como vários convidados nossos já falaram, que a educação no tradicionalismo, ou a educação para o tradicionalista, ela é tão importante quanto para a gente manter um presente que ele seja atrativo, mas para garantir um futuro daquilo que a gente ama e daquilo que a gente faz. Exato. Tal qual, como eu tenho um amigo que eu pude gravar um trabalho, eu gravei um disco autoral, que tem uma valsa que fala das Casas Brancas, né? E o Ricardo Raza, um abraço para ele, ele me contou uma história. Casualmente, o que acontece? Eu escolhi essa música porque eu conheci um padrinho do meu padrinho que morava numa Casa Branca, olha só. Eu morava numa Casa Branca. Aleatório. Bem. Ele morava numa Casa Branca. E aí, claro, foi um reencontro, porque eu me dei muito bem com ele. A gente se viu uma vez, só ficou 5 dias lá morando. Ele era um senhor de idade, depois eu não vi mais ele. Disse, quando eu escutei a música, vou homenagear esse senhor. Não, o Ricardo Razon escreveu para homenagear um avô dele que também era de Encruzilhada, da mesma cidade que eu conheci ele. E aí ele me disse assim, ó. O meu avô me disse uma vez o seguinte, ele estava plantando uma das coisas que ele quis botar na música, é homenagear o avô dele, né? Que ele disse assim, o avô dele estava plantando uma parreira de uva. E aí eles brincaram com o avô dele e disseram o seguinte, ô vô, o que tu quer plantando isso aí? Tu nem vai comer, tu já vai ter morrido. E aí o avô dele disse assim, ó, eu não, mas os meus vão, né? Nossa, isso é muito profundo, né? E vem ao encontro do que a gente está falando, e se isso não é o motivo de estarmos aqui, não sei mais o que seria. Vem ao encontro que a gente está falando, né? Ai, Binho, muito obrigada. Que é isso. Por compartilhar dessas ideias. Sabe que cada convidado que a gente recebe aqui no podcast, a gente fica pensando, não estamos sozinhos nesse universo tão grande que é o tradicionalismo e que é a arte. E a TV do Gaúcho, ela já fez transmissões e tem um acervo de tantas apresentações lindas, de tanta história, de tanto conhecimento, assim. E
o tempo vai passando, porque já fazem mais de 10 anos que a TV do Gaúcho está no ar, né? O tempo vai passando e algumas carinhas continuam aí. Verdade. E essas carinhas nunca apareceram aqui na frente, né? Para dar a sua opinião e para dizer por que elas ainda estão. Então, obrigada por tu teres vindo compartilhar desses pensamentos e dessa ideologia, que ela sirva de exemplo e inspiração para mais pessoas e tradicionalistas, mas principalmente para a nova geração. Que eu acho que muitos aí em casa viram o brilho no olho do Binho falando do que ele faz dentro do galpão do CTG, é assim que a gente quer ver todas as pessoas. Que é isso, obrigado, né? Que bom que esse programa está existindo, né? Que bom que a TV do Gaúcho, né? Vocês estão fazendo esse projeto, que é bem como você falou, né? A essência. Estou aqui vocês estão podendo conhecer um pouquinho mais do Binho, né? Que é conhecido Robson Paines também. Mas no meio tradicionalista, realmente, todo mundo conhece com o Binho. E às vezes o nosso movimento ele é tão grande, né? E às vezes a gente vai se encontrar só num rodeio, só num concurso, que a gente não tem esse momento de estar conversando. Poder estar se sentindo dentro da casa de cada um de vocês, de a gente estar conversando não só dessa questão material do festival, mas de algo que a gente está dentro de um galpão conversando, algo que a gente consegue estar num lugar como eu estou me sentindo bem aqui com cada um de vocês, contigo. Estar se sentindo em casa. Tu falou uma coisa mais cedo sobre os musicais que tu faz parte, que tu faz parte deles exatamente pela energia que troca com aquelas pessoas. E eu há muito tempo falo que o que faz a gente continuar, pausar ou desistir do tradicionalismo são as pessoas. Total. A gente sabe que a gente vive num mundo que cada vez mais a gente tem visto as faces das pessoas, né? E diz, é complicado ser humano, mas gente... Por que a gente mora numa cidade, todo mundo amontoado? Pra ficar perto dessas pessoas. Perto, a gente tem que aprender a se relacionar, né? E o CTG com certeza é isso, né? Eu quero agradecer mais uma vez pelo convite, pela tua sensibilidade. Quando a gente trocou assim rapidamente algumas palavras e quando a pauta veio à tona, eu disse, a gente vai trazer essa pauta, né? Que atual e que diferente no sentido, normalmente a gente segue clichês, né? Sim. Segue algumas fachadas que tu tem que seguir. E, a gente é ser humano, né? A gente é ser humano, a gente é temporal e a gente tá aqui compartilhando um pouquinho de mim, compartilhando um pouquinho, vocês poderem conhecer, e eu quero só te agradecer a TV do Gaúcho aí por essa oportunidade. Isso aí, toda segunda-feira, Prosas de Fundamento aqui na TV do Gaúcho faz assim, tu saber curiosidades, histórias sobre personalidades da nossa cultura regional, que são pessoas que vivem para a arte, vivem da arte, mas principalmente entregam o seu amor e a sua paixão em prol dessa manutenção, essa valorização e também principalmente da divulgação da nossa cultura regional, que é o motivo da TV do Gaúcho existir. A gente quer agradecer a tua audiência e lembrar que o teu evento, a tua empresa pode ser uma parceira do podcast TV do Gaúcho. Então, manda um DM aí pra gente, que vamos ficar muito felizes em ter a tua marca ou o teu evento aqui estampado também nos canais da TV do Gaúcho. Já segue a gente nas redes sociais e fica ligadinho, porque todo dia tem conteúdo novo. E na segunda-feira que vem, voltamos com mais um episódio do podcast TV do Gaúcho.